Aparentemente, existe um acordo avançando para acabar com a guerra entre os Estados Unidos e o Irã, ou pelo menos para manter o cessar-fogo por mais alguns meses. De acordo com vários relatos, negociadores norte-americanos estariam chegando a uma proposta considerada aceitável para Teherã. O problema é que o Irã continua exigindo condições extremamente difíceis para Washington aceitar. Entre elas, manter o controle sobre o Estreito de Hormuz, obrigar os Estados Unidos a pagarem pelos danos da guerra, nem que seja através de uma taxa sobre os navios que passam pelo Estreito de Hormuz, ou pressionar Israel a interromper os ataques contra o Líbano. Pela complexidade dessas negociações, o governo iraniano nega que exista um acordo praticamente fechado, como afirmam setores ligados à Casa Branca. O fato é que manter a guerra ou ampliar ainda mais o conflito significa aprofundar a crise mundial. E isso atrapalha diretamente as eleições legislativas no fim do ano nos Estados Unidos, que Trump precisa vencer para sobreviver politicamente. Só que existe uma pergunta central. Se Trump quer se livrar rapidamente desse problema, faz sentido para o Irã ajudá-lo sem conseguir tudo o que deseja? Esse é o tema do vídeo de hoje, mas antes de continuar, lembre-se de se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir o vídeo. Obrigado pela presença aqui. Existem alguns pontos centrais de divergência entre os dois lados, que são difíceis de resolver. O primeiro deles é o controle sobre o Estreito de Hormuz. O Irã não aceita mais abrir mão de certo controle sobre a região. Uma possível solução discutida nos bastidores seria permitir que o Irã cobrasse uma taxa ambiental sobre navios de petróleo e de outros produtos que atravessam o estreito. Essa taxa poderia chegar, de acordo com lideranças iranianas, a 2 milhões de dólares por embarcação. Em troca, Teherã reabriria parcialmente a passagem marítima. O dinheiro serviria para reconstruir a infraestrutura destruída pelos bombardeios, ao mesmo tempo em que o Irã manteria certa capacidade de voltar a fechar o Estreito de Hormuz no futuro, caso considerasse necessário. O segundo ponto envolve a presença militar norte-americana no Oriente Médio. Para o Irã, um acordo de paz verdadeiro exigiria a saída gradual dos Estados Unidos da região. O problema é que Washington construiu durante décadas uma enorme estrutura militar no Oriente Médio para proteger os seus parceiros estratégicos. Uma possível saída seria criar uma nova arquitetura regional de segurança, com o Paquistão, Arábia Saudita e Turquia assumindo mais responsabilidade pela estabilidade regional em diálogo com o próprio Irã. Houve uma reunião de líderes do Paquistão, dos Emirados Árabes, do Catar, da Arábia Saudita e da Turquia agora, diretamente com Trump, para alertar, provavelmente, sobre os riscos de uma escalada militar. Eles devem ter explicado que uma guerra prolongada destruiria grande parte da infraestrutura energética dos poços, dos oleodutos e das refinarias de petróleo e acabaria com a logística do Oriente Médio, inclusive no Mar Vermelho e no Canal Suez. Em outras palavras, os próprios aliados tradicionais dos Estados Unidos na região estão com medo da capacidade iraniana de provocar um colapso generalizado na economia, caso seja novamente atacado. Outro ponto extremamente importante envolve os ativos financeiros iranianos congelados no Ocidente. O Irã exige a devolução desses recursos e também quer voltar a acessar o sistema financeiro internacional dominado pelos Estados Unidos. O problema é político para Trump. Durante anos, ele criticou Barack Obama por ter negociado com os iranianos, liberado recursos financeiros para Teherã. Inclusive, foi justamente usando esse tipo de discurso que Trump rompeu o antigo acordo nuclear assinado anteriormente entre os Estados Unidos e Irã. Agora, para conseguir um novo entendimento, Trump talvez precise fazer exatamente aquilo que passou anos criticando. Isso cria um problema enorme dentro de sua própria base eleitoral. Ainda assim, existe a possibilidade de que o governo norte-americano tente apresentar qualquer acordo de maneira diferente para reduzir o desgaste político interno. Em troca, os Estados Unidos querem que o Irã congele seu programa nuclear por alguns anos. Isso permitiria que Trump apresentasse algum tipo de vitória diplomática durante o período eleitoral. Oficialmente, o Irã continua negando qualquer disposição para negociar limitações adicionais em seu programa nuclear. Mas muitos analistas acreditam que esse ponto poderia ser flexibilizado caso todas as outras exigências iranianas fossem atendidas. Afinal, há 40 anos ou mais, Teherã afirma publicamente não desejar construir uma bomba nuclear, apesar de possuir um programa nuclear avançado.
Trump está extremamente preocupado com a situação política interna nos Estados Unidos. Embora boa parte de sua base eleitoral permaneça fiel, sua coalizão enfrenta desgaste crescente. A opinião pública norte-americana está majoritariamente cansada de guerras no Oriente Médio. Foram mais de 20 anos de conflito envolvendo Iraque e Afeganistão, custando entre 5 e 8 trilhões de dólares para quem paga imposto nos Estados Unidos. Além disso, grande parte da população entende que foi Trump quem decidiu iniciar os ataques mais recentes contra o Irã. A crise energética provocada pela resposta iraniana agravou ainda mais o cenário interno. Quando Teherã reagiu aos ataques norte-americanos e israelenses, fechando o Estreito de Hormuz, os preços dos combustíveis dispararam rapidamente ao redor do mundo. Isso provocou um efeito em cadeia na economia mundial. O custo do transporte aumentou, os alimentos ficaram mais caros, fertilizantes começaram a faltar e a inflação voltou a pressionar a vida cotidiana das famílias comuns. Os efeitos já são sistêmicos. Aproximadamente 1 bilhão de barris de petróleo deixaram de sair do Golfo da Pérsia já desde o fechamento parcial do Estreito de Hormuz. Mesmo que um acordo fosse anunciado hoje, levaria meses para normalizar completamente o fluxo internacional de petróleo, gás natural e fertilizantes. Por isso existe tanta urgência na tentativa de Trump de resolver rapidamente a crise antes que os impactos econômicos destruam ainda mais sua posição eleitoral. Nesse momento, o Irã está literalmente sentado sobre o relógio da crise mundial. Quanto mais tempo consegue prolongar as negociações sem sofrer novos ataques, mais forte fica estrategicamente. Grande parte de suas cidades subterrâneas de mísseis e drones permanece intacta. Isso significa que Teherã ainda possui a capacidade para manter o fechamento do Estreito de Hormuz por um longo período. Além disso, enquanto mantém a posição de vítima diante da comunidade internacional, o Irã continua recebendo apoio político e econômico de países não alinhados aos Estados Unidos, especialmente a China e a Rússia. A Rússia intensificou suas operações militares na Ucrânia, inclusive atacando Kiev nesse último final de semana, e a China amplia sua pressão militar cercando Taiwan, de maneira a avisar Taipei de que a sua aliança com os Estados Unidos está com os dias contados. Durante reuniões recentes envolvendo Trump e autoridades chinesas em Pequim, teria ficado claro que Xi Jinping alertou sobre os riscos de uma terceira guerra mundial caso Washington não aceite a ascensão econômica da China. Trump também não conseguiu apoio chinês para encerrar rapidamente a guerra contra o Irã. Isso revela um problema geopolítico muito maior. O conflito deixou de ser apenas regional e passou a fazer parte da disputa global entre as grandes potências. O pior para Washington é que setores militares norte-americanos começam a admitir que talvez seja inviável obrigar militarmente o Irã a aceitar uma derrota completa. Se fosse viável um ataque militar, eles já teriam feito, essa é a verdade. O país possui cerca de 90 milhões de habitantes e sobreviveu a quase 50 anos de sanções econômicas ocidentais. Agora, com a influência direta persa sobre o Estreito de Hormuz, o Irã conseguiu atingir também o comércio de petróleo das monarquias árabes vizinhas, fortalecendo ainda mais sua posição estratégica. Um outro elemento central envolve Israel. Para o governo israelense, o fim da guerra pode representar um problema político enorme. Se os Estados Unidos reduzirem seu envolvimento militar no Oriente Médio para focar nas eleições internas, Israel perderá parte importante do apoio necessário para continuar sozinho uma guerra regional prolongada contra o Irã. Por isso, Israel acaba sendo o ator que mais teme um acordo de paz no curto prazo. Caso Trump abandone a escalada militar e volte sua atenção para a disputa eleitoral doméstica, o Irã sairá da guerra fortalecido politicamente. Consequentemente, setores ligados ao governo israelense e seus apoiadores dentro dos Estados Unidos tentarão impedir que o conflito termine rapidamente. Dessa forma, existe uma disputa interna dentro do próprio campo político norte-americano ligado a Trump. Alguns grupos próximos de Trump, incluindo setores econômicos e países muçulmanos aliados de Washington, querem encerrar a guerra para evitar um desastre ainda maior na economia mundial. Outros setores, porém, trabalham para manter o conflito vivo.
Além do lobby pró-Israel, existem setores financeiros que entendem que uma retirada norte-americana do Oriente Médio enfraqueceria o controle dos Estados Unidos sobre o comércio global de petróleo e gás natural. A força internacional do dólar depende profundamente do fato de que grande parte dos contratos de petróleo ainda é negociado na moeda norte-americana. Uma derrota estratégica no Oriente Médio faria investidores internacionais questionarem a capacidade de longo prazo da economia norte-americana continuar sustentando sua posição dominante no sistema financeiro global. Dentro do próprio Irã também existem grupos que desconfiam completamente das promessas feitas por Trump, principalmente na Guarda Revolucionária Iraniana. Muitos iranianos acreditam que qualquer acordo poderia ser quebrado posteriormente, afinal, Trump faz isso constantemente, principalmente por causa da influência israelense sobre setores importantes do governo norte-americano. Existe ainda uma possibilidade mais profunda e estratégica aí, a de que alguns setores iranianos podem acreditar que prolongar a crise econômica internacional seja vantajoso para enfraquecer o sistema financeiro ocidental. Os BRICS, grupo do qual China, Rússia, Brasil e Irã fazem parte, possui como seu principal objetivo, desde seu início, reduzir a hegemonia global do dólar no comércio mundial. Nesse cenário, o Irã poderia usar a fragilidade política de Trump durante as eleições internas para ampliar ainda mais a pressão sobre as finanças ocidentais. Os Estados Unidos possuem atualmente uma dívida pública gigantesca, próxima a 39 trilhões de dólares. Se a inflação continuar subindo por causa da crise energética, o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, poderá ser obrigado a elevar ainda mais os juros para tentar controlar os preços. Isso aumentaria os custos da dívida pública norte-americana, criando um ciclo financeiro extremamente perigoso. Existe também um fator psicológico importante dentro dessa disputa. O governo persa percebe que o tempo trabalha contra os Estados Unidos. Cada semana de instabilidade energética no mundo aumenta a pressão sobre consumidores, empresas e investidores norte-americanos. Ao mesmo tempo, vários países do sul global observam atentamente a situação para medir até onde vai a capacidade real de Washington de controlar crises internacionais. Se os Estados Unidos demonstrarem incapacidade para derrotar o Irã, como já está demonstrando, ou para estabilizar rapidamente o Oriente Médio, muitos governos podem acelerar movimentos de afastamento do dólar e de aproximação econômica com a China e com a Rússia, o que já está acontecendo. Isso ajuda a explicar por que o conflito atual possui consequências muito maiores do que apenas uma guerra regional. O que está em jogo é a credibilidade internacional da ordem construída pelos norte-americanos depois da Guerra Fria. O Irã entende perfeitamente esse cenário e tenta explorar cada divisão existente dentro do bloco ocidental. Enquanto isso, Trump precisa equilibrar pressões contraditórias. De um lado, empresários, consumidores e aliados internacionais que querem estabilidade, e do outro, grupos ideológicos, setores militares e aliados de Israel que pressionam pela continuidade do confronto. Essa contradição permanente reduz a margem de manobra da Casa Branca e torna qualquer negociação extremamente instável. Por isso, mesmo pequenas declarações contraditórias feitas por autoridades norte-americanas como Trump já são suficientes para provocar oscilações nos mercados internacionais, aumentar o preço de energia e alimentar mais ainda o clima de insegurança geopolítica. Portanto, existe a possibilidade de uma extensão do cessar-fogo, de um acordo provisório entre as partes? Sim, ela existe. Isso favoreceria o Irã, que ganharia tempo para consolidar sua posição estratégica, e ao mesmo tempo em que permitiria a Trump tentar sobreviver politicamente até as eleições. Ou seja, no curto prazo, ambos ganhariam. Mas os grupos interessados na continuação da guerra continuarão pressionando para impedir qualquer acordo definitivo. É justamente isso que faz com que muitos iranianos considerem Trump um negociador pouco confiável. Dificilmente os Estados Unidos aceitarão entregar tudo aquilo que o Irã exige. Por outro lado, o Irã também dificilmente abrirá mão de sua capacidade de pressionar as finanças ocidentais por meio da instabilidade energética. Esse é o motivo pelo qual um possível acordo ainda funciona mais como uma propaganda política de Trump para acalmar os mercados financeiros do que como um tratado realmente consolidado.
O Irã talvez apenas continue fingindo acreditar que uma negociação ampla seja possível. Enquanto os Estados Unidos permanecem presos às próprias disputas eleitorais, Teherã ganha tempo, evita novos ataques diretos no curto prazo e fortalece sua posição internacional. Além disso, dificilmente Washington abandonará completamente Israel. E se Israel continuar atacando países vizinhos, a guerra inevitavelmente continuará em algum nível. Então surge novamente a pergunta central deste vídeo. Faz sentido para o Irã ajudar Trump a vencer as eleições? Provavelmente não. Mas faz muito sentido para Teherã permitir que os norte-americanos acreditem temporariamente que um acordo está próximo de acontecer. Enquanto Washington se distrai tentando salvar sua situação política interna, o Irã continua evitando novos bombardeios e consolidando lentamente sua vantagem estratégica. Se tudo continuar acontecendo nesse fluxo, dessa maneira, Teherã seguirá acumulando ganhos políticos, econômicos e militares no longo prazo. E agora eu quero saber sua opinião. Você acredita que o Irã realmente vai facilitar um acordo para ajudar Trump? Ou acha que Teherã continuará apenas ganhando tempo enquanto os Estados Unidos enfrentam suas próprias crises internas? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal e ative as notificações. Obrigado e até a próxima.